Uma excelente tarde para você que sintoniza a Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Iniciamos com o apoio técnico do Donizete, uma viagem ao autoconhecimento que vai ao ar toda quinta-feira, das 15 às 16 horas e segunda às 11h30. E nós trabalhamos no espaço esotérico, criado especialmente para lhe oferecer o que há de melhor em psicoterapia, terapia holística, esoterismo e espiritualidade, localizado na Lapa, Zona Oeste de São Paulo. Telefone para contato 3875-4992 e o WhatsApp 96311-0206. Ambos operadora 11. Bom, gente, estamos praticamente terminando o mês de outubro, chamado também de Outubro Rosa, devido a uma campanha anual realizada mundialmente com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. A mobilização visa também a disseminação de dados preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde, além de lutar por direitos como o atendimento médico e o suporte emocional, garantindo um tratamento de qualidade. Sabemos que a mente e o corpo formam uma unidade e dependem um do outro para manter a saúde física e emocional. A psiconeuroimunologia, ciência responsável pelo estudo das relações entre as emoções, o sistema nervoso e as funções orgânicas, vem demonstrando que somos seres integrados, cujos pensamentos e emoções influenciam na química, nos hormônios e no sistema imunológico. Por isso, deixo aqui um alerta em relação às emoções negativas e ao estresse, que podem gerar doenças psicossomáticas e até mesmo levar ao desenvolvimento de inúmeras doenças, como câncer, por exemplo. Embora outros fatores, claro, também contribuam para isso, como genética, alimentação, aspectos biológicos e ambientais. Mas o estresse é um fator de grande importância, tanto pela sua influência no surgimento do câncer, como também como agravante no processo cancerígeno. Além disso, fatores emocionais como tristeza, mágoa e rancor, ou situações que a pessoa enfrenta, como divórcio indesejado, separação dos filhos, de parentes, especialmente por morte, podem contribuir para o surgimento da doença. De um modo geral, as doenças surgem como um sinal de que algo não vai bem nessa conexão entre corpo e mente. Portanto, a doença nada mais é do que um alerta de que precisamos mudar alguma coisa no roteiro de nossa vida. Primeiro, precisamos ter consciência das razões que nos deixam insatisfeitos, infelizes. E segundo, precisamos mudar nossas atitudes perante a vida. Nossa saúde agradecerá muito por isso. E pensando nisso, é com muita satisfação que recebo novamente aqui nos estúdios da Vibe Mundial a doutora Tânia Vulcani, que é MSc e PhD biomédica geneticista, com mestrado em genética médica pelo Unicamp e Universidade de Colorado, Estados Unidos da América, e doutorado em oncogenética pela Unifesp. Não é pouca coisa não, e fala sério. E hoje falando sobre câncer de mama hereditário. A doutora Tânia esteve conosco em 2015 e hoje ela aceitou o convite de estar aqui com vocês, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Boa tarde, doutora Tânia. É um prazer muito grande tê-la aqui em nosso programa. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos os ouvintes. Estou muito feliz de estar de volta aqui para falar desse tema tão importante que é o câncer de mama, especificamente o hereditário, que é o que a gente vai falar hoje. Exatamente. Bom, vamos começar aí falando o que é um câncer de mama hereditário. O câncer de mama, o câncer, em modo geral, é uma doença genética, né? Então, ele se inicia com uma alteração no DNA
que faz com que essa célula comece a se proliferar de forma desordenada, gerando um tumor. E essas alterações genéticas, elas podem vir de modo esporádico, que é o que é mais comum, de 85% a 90% dos casos, tem essa origem, que é o que a gente chama de somática, né? Então, é por motivos de fatores ambientais, fatores emocionais, fatores, estilo de vida, né? E o câncer, o que a gente chama de herdado, que é o que a gente vai falar hoje, são aquelas alterações que a gente herdou geralmente dos nossos pais, ou do lado paterno ou do lado materno, tá? Ou de ambos, né? Exato. Que é pior. E essas alterações herdadas, ela predispõe ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer. E geralmente esses cânceres que vêm de forma herdada, eles aparecem em estágio inicial, ou seja, em idade mais precoce. Tá? Então, essa é a diferença. A idade aproximadamente? Geralmente, abaixo dos 50 anos. Abaixo de 50 anos. Então, não é muito comum em jovens, adolescentes. Em crianças também. Também. Interessante. E quando a pessoa pode suspeitar, por exemplo, de que esse câncer de mama seja hereditário? Geralmente, a gente tem algumas indicações, né? O câncer de mama, ele aparece como eu disse, em pessoas jovens, né? Quando eu falei de crianças, eu falo de câncer hereditário no modo geral. Obviamente, uma criança que não tem a mama não vai desenvolver câncer de mama, né? Então, geralmente, são pessoas abaixo dos 50 anos, que já tiveram familiares com a mesma doença. Exato, com doenças relacionadas, né? Porque o câncer de mama, ele está relacionado com outro tipo de câncer, como próstata, ovário, melanoma, o câncer de pâncreas. Então, se você tem casos da família com esses tipos de câncer, né, em várias gerações, isso pode ser um indício. Aquele paciente que teve um câncer de mama e desenvolveu câncer de ovário, ou teve um câncer de mama num seio, depois desenvolveu no outro. Isso tudo são indícios, né, indicativos de que a gente pode estar em frente, né, de um paciente que possa ter um câncer hereditário. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha tido um tio ou uma tia, pode ser considerado hereditário se eles tiveram esse problema, ou se é pai e mãe, ou avós? Não, pode ser pai, mãe, irmãos, tios, até os filhos, né, dependendo se ocorreu em idade jovem, né? Então, tudo isso a gente investiga, né? Então, são tumores que ocorrem em idade jovem. Então, assim, se você tem uma mãe que teve um câncer de mama, mas teve com câncer acima dos 50 anos, de repente com 80 anos, pode ser mais indicativo de que seja um câncer esporádico, por estilo de vida, pelo próprio envelhecimento da pessoa. De algo. Exato. Agora, se você teve uma mãe que teve um câncer de idade jovem, abaixo de 50 anos, e uma tia materna com o mesmo tipo de câncer, idade jovem, isso daí já é um indicativo, entendeu? Então, vale a pena investigar para saber se realmente se trata de um câncer hereditário. Tá, eu vi antes uma boa dica para vocês. E os homens também podem desenvolver câncer de mama? Claro, é raro, né? Para vocês terem uma ideia, na população em geral, a incidência de câncer de mama em homens é de menos de 1%. Quando a gente fala de alguma alteração genética herdada, esse risco pode aumentar até 8 vezes. Então, a gente está falando de 8%. 8% de risco dentro do câncer hereditário, né? Desenvolver o câncer de mama em homens. A gente ouve muito falar de prevenção de tratamento de câncer de mama para mulheres. Sim. Mas muitos homens não sabem que eles também podem desenvolver. Exatamente. Então, eu acho que é muito importante estar aí sempre atento, né? E qual é a relação de câncer de mama e câncer em outros órgãos? Então, como eu disse, o câncer de mama está relacionado com uma síndrome chamada síndrome de câncer de mama e ovário hereditário, né? E essa síndrome, ela há 2 genes, que é o BRCA1 e o BRCA2, acho que muitos de vocês já ouviram falar do caso Angelina Jolie, né? Sim. Então, ela tinha uma mutação no gene BRCA1, que é um gene que predispõe à síndrome de câncer de mama e ovário hereditário, né? Por essa síndrome, você não tem só risco de desenvolver o câncer de mama, você tem o risco de desenvolver câncer de ovário, você tem o risco de desenvolver câncer de próstata, no caso dos homens, né? O melanoma, câncer de pâncreas. Então, assim, é uma síndrome relacionada com outros tipos de tumores. Então, se você tem na família
mulheres que têm câncer de mama, homens que tiveram câncer de mama ou câncer de próstata, idade jovem, familiares com câncer de pâncreas, no mesmo lado da família, seja materno ou paterno, é um indicativo que possa se tratar de um caso relacionado a essa síndrome. Você falou da Angelina Jolie, eu achei interessante porque ela acabou, se me falha a memória, retirando ambas as mamas por precaução, né? Exatamente, porque assim, quando você tem uma mutação herdada, principalmente em um desses genes, mesmo que você faça todos os cuidados, né, todos os tratamentos, você ainda tem um risco de desenvolver e um risco muito mais alto do que a população em geral. E esse risco pode chegar até 87%. Nossa, muito né? alto. É muito alto. É um índice muito então, alto. E nesses casos é indicado, como o risco é muito alto, nesses casos é indicado cirurgias redutoras de risco, que foi o que ela fez. Para diminuir o risco dela, ela optou por retirada das mamas e logo em seguida, numa outra cirurgia, ela retirou também os ovários. Porque como ela tinha uma mutação no gene que também levava à predisposição ao desenvolvimento de câncer de ovário, e o câncer de ovário é uma doença muito silenciosa, né? Quando ela aparece, já está num grau, quando você começa a sentir os sintomas da doença, ela já está num grau muito avançado e às vezes não tem cura, que foi o que aconteceu com a mãe dela, entendeu? Então, o ideal é você fazer essa cirurgia para diminuir o risco. É óbvio que não é uma cirurgia obrigatória. Isso vai depender muito do estágio em que aquela mulher está, se ela ainda quer ter filhos, né? Então, vale a pena esperar um pouquinho. Então, isso tudo é uma decisão que é tomada entre o paciente e o médico, numa conversa e numa decisão em conjunta. Eu acho que essa coisa de prevenção é muito importante, mas nem todas as mulheres, pelo menos, estão predispostas a isso, porque mama faz parte da estética, né? Ela, como atriz, uma atriz conhecidíssima, ela optou na retirada, porque a saúde vem em primeiro lugar. Exato. Mas muitas mulheres falam, nossa, vou tirar uma mama, como que é que eu vou ficar? E pensam até, aliás, eu queria te perguntar, muitas mulheres fazem a reconstrução na sequência. Isso é uma coisa legal ou não? É legal, sim. Inclusive, se não me falha a memória, posso estar enganado, os planos são obrigados, plano de saúde, né? São obrigados a cobrir nesses casos específicos, tá? Em que há uma mutação genética que predispõe ao desenvolvimento de câncer. Então, os planos são obrigados a estar no rol da ANS, que existe essa obrigatoriedade, entendeu? Para reconstrução. E não causa nenhuma consequência, porque eu não sei qual é o tipo de material que é usado nessa prótese, mas não pode voltar, por exemplo, a doença, que algumas vezes a pessoa retira, mas acaba ficando uma raizinha e volta novamente. A prótese não encobre isso. Olha, Maria, tudo vai depender do tipo de cirurgia que ela realizou. Então, se ela fez uma cirurgia em que houve a remoção de todas as células mamárias, o risco dela diminui bastante, entendeu? Então, tudo vai depender do tipo de cirurgia. O que não pode acontecer é a cirurgia ter resquícios de célula mamária, porque é ali que vai ter a célula que vai desenvolver o tumor, entendeu? Então, isso varia. Porque é muito comum, às vezes a pessoa retira uma mama ou parte dela, dependendo, num quadrante, e acaba manifestando a doença na outra mama também, né? Então, nesses casos, quando a gente fala em cirurgia redutora de risco, é sempre a mastectomia bilateral, é retirada total das mamas e das duas. Porque não adianta você deixar uma, porque você tem aquela mutação que foi herdada. Então, se ela é herdada, está em todas as células do seu corpo. A mutação que você encontrar numa mama, você vai encontrar na outra. Então, o risco é o mesmo, entendeu? Então, quando a gente fala de cirurgia redutora de risco, eu estou falando de mastectomia bilateral. A gente vai remover as duas mamas e colocar uma prótese para manter a estética da mulher. E na sua opinião, quando você acha que a pessoa deve se submeter a esse tipo de teste? Então, como eu te falei, geralmente a gente, no caso do câncer de mama, não é um teste que é realizado para qualquer tipo de... fala assim, eu gostaria de saber meu risco de câncer e vai lá, quero fazer o teste. Não é assim. Não é isso. Não. A gente precisa ter algumas indicações. E são essas indicações que eu falei. Então, pessoas que tiveram câncer abaixo de 50 anos, ou se você não tem câncer, mas você teve uma mãe que desenvolveu câncer em idade jovem, tias do mesmo lado do lado materno,
governo, que também desenvolveram o câncer de mama, o câncer de ovário, ou esses casos de câncer que eu falei para você, ela pode sim fazer o teste. O ideal é sempre fazer o teste em quem já teve a doença, porque a chance de você encontrar uma mutação é maior do que no caso que ainda não desenvolveu. Porque você tem 50% de chance de herdar aquela mutação. Você pode ter tido a sorte de não ter herdado, embora haja uma mutação na família, entendeu? Uma mutação correndo ali de geração em geração na família, você pode ter sido a única que não herdou, entendeu? Então, o teste ele serve para dizer se a pessoa herdou essa mutação. Exato, e tem uma predisposição. Se tem uma predisposição. Desenvolver o câncer. E no caso da pessoa que já teve, já fez o tratamento, pode fazer esse teste para saber se há uma recidência novamente? Sim, pode e até indicado. Por quê? Porque as pessoas que têm essas alterações genéticas, mesmo embora ela já tenha tido câncer, já tenha feito todo o tratamento, esteja curada, né? Ela pode sim desenvolver, ela tem um risco maior de ter uma recidiva da doença, tá? Esse risco pode chegar até 60%, ou seja, sai de 80% e vai para 60%, que também é muito alto, né? Então, por isso que é indicado fazer mastectomia bilateral e até a remoção, a remoção dos ovários, né, se for o caso, porque o risco é muito alto. Para quem não sabe, mastectomia é retirada Das total da mama. Isso. E no caso, os familiares todos deveriam se submeter a esse teste genético também? Então, no caso da uma mulher que tem a mutação identificada, sempre recomenda-se testar todos os familiares de primeiro grau primeiro, e aí encontrando as mutações dos familiares, aí você vai passando para os demais, tá? Por quê? Mesmo que o familiar não tenha desenvolvido a doença, se ele for detectada a mutação, ele pode já fazer o rastreamento precoce para saber, para tentar identificar o desenvolvimento do tumor no início da doença, porque aí a chance de cura é maior. Tudo que é tratado no início é bem mais fácil. Infelizmente, as pessoas só procuram médicos e vão fazer exames quando a doença já está, além de estar lá, está avançada. Exatamente. E aí é muito mais difícil até para o emocional da pessoa reagir. Ah, sim. A gente tem um estigma de que o câncer é uma doença incurável, né? Então, é muito difícil para o paciente receber essa notícia, né? Saber que está com câncer no estágio avançado. Precisa ter muita força de vontade e muito apoio para reagir. A maioria das pessoas se entregam, pelo menos as que eu conheci. E o plano de saúde, ele cobre esse tipo de teste? Então, existe no rol da ANS hoje, tem alguns critérios específicos, né? Para cobertura desses tipos de teste. E se você se encaixar dentro desses critérios, o plano de saúde, sim, ele tem obrigatoriedade na cobertura do teste. Todos os planos? Todos. E o SUS? O SUS, infelizmente, embora o governo obrigue os planos de saúde a fazer esse tipo de cobertura para as operadoras de saúde, no SUS ainda não tem eles não oferecem esse tipo de teste. Eu lembro que em 2015, quando você esteve aqui, parece que eles estavam começando a querer desenvolver esse trabalho no SUS, quer dizer, nada foi feito. Então, você sabe que naquela época, eu lembro que no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, foi aprovada uma lei, inclusive chamada Angelina Jolie, que era justamente para oferecer o teste para pacientes, para esses pacientes que tinham indicação, né? Mas até onde eu sei, essa lei não foi para frente, mesmo porque o governo do estado do Rio de Janeiro está quebrado, infelizmente, né? E não foi para frente. E realmente, no SUS a gente não encontra esse tipo de análise. É uma pena, porque a maioria das pessoas não tem plano de saúde, né? Sim, infelizmente. E todos os testes genéticos são iguais? Tem alguma diferença? Então, se você... existem alguns tipos de análise, tá? Hoje, geralmente, por exemplo, no rol da ANS... em pacientes que se enquadram dentro dos critérios do rol da ANS, a primeira análise é fazer o BRCA1, BRCA2, que é onde a gente encontra a maior frequência de alterações, tá? E são os genes que estão associados à síndrome de câncer de mama e ovário hereditário, como eu disse aqui, tá? Feita essa análise dando negativo, aí passa-se para outras, inclusive a análise de um painel de 16 genes relacionados a desenvolvimento de câncer de mama hereditário, tá? Então, isso está no rol da ANS. E hoje em dia, os médicos têm optado já por pedir o painel de 16 genes, porque é melhor custo-benefício,
devido à rapidez da análise. Por exemplo, um médico que está fazendo o planejamento de tratamento daquele paciente, ou até mesmo decidindo o tipo de cirurgia que ele vai fazer, se vai ser uma redutora de risco com mastectomia bilateral ou não, ele precisa daquele resultado. Então, quanto mais informação ele tiver para tomar a decisão dele, melhor vai ser, inclusive, para o tratamento e para a conduta médica para esse paciente. Então, geralmente, os médicos já fazem a opção para ir direto para o painel. Mas se esse paciente for seguir for fazer via plano de saúde, ele vai ter que fazer depois fazer outro. Isso vai demorar em torno de 60 dias até ele chegar a fazer. E com essa doença não dá para perder tempo. Cada segundo é precioso. Exatamente. E, por exemplo, uma pessoa que tenha câncer de medula, também serve esse tipo de teste? É útil ou não? Câncer, você está falando de leucemia, né? Existem alguns painéis genéticos que também avaliam se aquela leucemia tem um cunho hereditário. Tá, ok. E no caso, quando é detectado, tá? Qual é o tratamento mais indicado? Quando é identificada a mutação, né, num paciente com câncer de mama, como eu disse, existem algumas condutas já pré-determinadas, né? Uma delas seria fazer a mastectomia bilateral, que diminui o risco dessa paciente desenvolver. Ou retirada de ovário. Isso, retirada do ovário no também. No caso, próstata também. No caso da próstata, existem alguns... pode ser feita a cirurgia em casos específicos, tá? Depende do grau do tumor que foi encontrado, né? E também, no caso de você encontrar só a mutação, não é indicado ainda. Precisa ter uma conversa entre o médico e o paciente. E também a idade do paciente, né? Influencia bastante. Exatamente. E como você só tem... você tem como você fazer um rastreamento, né? Você ficar acompanhando esses pacientes... Então, talvez, isso depende muito da conversa entre paciente e médico. Mas no caso da mulher especificamente, a gente tem essas possibilidades e também tem medicações que você pode dar para essa mulher para diminuir o risco dela, né? Para evitar que ela desenvolva esse câncer, esse tumor. Essas medicações são diferentes de químio, rádio? São diferentes, é baseado em hormônio. Tá, e nós falamos a nível de tratamento, mas tem alguma prevenção específica no caso? Então, olha, o câncer em geral, como eu disse, elas podem serem causadas por fatores ambientais, por estilo de vida, pelo tipo de comida que você se alimenta, se você pratica exercício físico ou não. Exercício físico, isso que eu te perguntar, ajuda. Se você é obeso ou não, então tudo isso influencia. Então, tudo que você puder fazer para tentar minimizar a sua chance de desenvolver o tumor, melhor, entendeu? Então, é óbvio que para pacientes que já têm essa predisposição, existem algumas medidas mais radicais, como essas cirurgias. Mas, para ajudar, você pode melhorar seu estilo de vida, né? Se você é fumante, por exemplo, parar de fumar. Né? Se você tem uma alimentação que é está muito associada com embutidos, alimentos enlatados, essas coisas. É muito comum também. Então, isso daí é bom você reduzir. Tem uma alimentação baseada mais em legumes, saladas. E também fazer exercícios físicos é importante. Tratar a mente, né? Porque a cabecinha gera aí tudo quanto é tranqueira para o organismo. É isso aí. Isso é importante. Nós estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso programa. Quando o bate-papo é gostoso, a gente fica triste que encerra, mas está aberto aqui o convite para participar mais vezes. Doutora Tânia, contato para os nossos ouvintes. Olha, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, imagina. A oportunidade, espero ter contribuído aí para vocês. Gostaria de deixar um beijo aqui especial para Amanda e para o pessoal do setor de relacionamento ao cliente do Centro de Genomas, que é onde eu fico. E se vocês quiserem falar comigo, estou no telefone 569-8368 ou pelo meu e-mail, que é tania.vulcani@centrodegenomas.com.br. Então, é tania.vulcanes @centrodegenomas, com S no final, .com.br. Muito bom, querida. Tá bom? Muito grata pela sua preciosa participação. Venha mais vezes. Eu acho que esclareceu aí para muitos ouvintes que, infelizmente, muitos estão passando por essa situação. Beijo grande no seu coração e até uma próxima. Até mais. Vamos para um pequeno intervalo, mas voltamos já já com rituais e orientações com o tarô. Não saia daí, ok?